Solo contei esta história para 3 pessoas fora dos antigos corpos militares que têm histórias semelhantes a esta experiência. Primeiro, preciso contextualizar a cena. Encravado em um vale montanhoso em Balgan, no Afeganistão, há um lugar chamado Colina Russa, Tap Gorgan, como também é conhecido. Nós simplesmente o chamamos de Tapa. É a única colina em todo este vale, e isso não é por acaso. É um monte funerário que existe desde os tempos de Alexandre, o Grande. Gerações de locais foram enterradas aqui, e isso também inclui os russos mortos na invasão fracassada dos anos 80. O que as operações especiais dos Ukrainianos fizeram quando chegaram a este vale? Exatamente. Nivelaram o topo e colocaram um posto de combate nele. Então, aqui começa a minha história. Eu era um paraquedista do Exército Regular, anexado à equipe de operações especiais que construiu o posto. Uma das funções dos rapazes do Exército Regular era vigiar os rádios à noite. Sempre recebíamos interferências estranhas nelas durante a noite, mas isso poderia ser atribuído a interferências normais. Embora anos como operador de rádio para minha equipe me levassem a pensar o contrário. Tive esse dever uma noite. Entre as 2h45 e as 3 da manhã, meu turno termina, e caminho colina abaixo para nossa pequena área de banheiros. Estou fazendo minhas necessidades neste pequeno abrigo de blocos de concreto com um buraco nele, quando ouço passos subindo a colina ao meu lado. A princípio não penso em nada disso. Provavelmente apenas um dos guardas locais vindo para uma troca de turno. Mas, estando no meio da noite, e eu em uma zona de combate, escuto e presto atenção. Posso ouvir o som de equipamento tilintando, o que sei com certeza que nossos locais não usam equipamentos com fivelas de metal nem botas. Por sinal, estive em patrulha com eles várias vezes e já rodearam o posto avançado, e sei como soa quando se movem. Isso não era isso. Eram os passos pesados de um soldado em equipamento de combate. Não querendo morrer no trono, e o fato de eu ser um dos poucos americanos neste posto avançado, decidi que provavelmente precisava saber quem estava subindo a colina. Então abri a porta e olhei para fora, e, santo Deus, havia alguém na colina. Aconteceu em uma noite de lua quase cheia, e havia luz ambiente decente. Eles carregavam um AK, então não eram americanos. Também usavam um uniforme que não era a vestimenta típica afegã. Não era um de nossos aliados. Nesse ponto, estavam perto do topo da colina, e essa pessoa não era alguém do posto avançado. Peguei meu rifle e saí correndo da porta e subi a colina atrás deles. Cheguei ao topo e não havia uma única pessoa por perto. Caminhei até o prédio onde estava o guarda do rádio e bati na porta. Meu amigo atendeu e perguntou o que estava acontecendo. Verifiquei com ele para ver se mais alguém estava acordado ou havia saído dos alojamentos, e ele disse que ninguém havia saído. Pedi um cigarro e rimos do que aconteceu. No dia seguinte, enquanto almoçávamos, brincamos sobre isso e um dos rapazes das operações especiais que estava lá há mais tempo nos disse que era o fantasma russo residente. Ele afirmou que começou a aparecer depois que usaram terra da colina para preencher nossas cestas esco para a parede. Acontece que encontraram alguns ossos enquanto faziam isso. Ele até nos disse que se deparou com o fantasma cara a cara e puxou sua arma lateral. Todos os outros rapazes também participaram contando suas próprias histórias assustadoras sobre o lugar. Fui transferido para outro posto avançado algumas semanas depois. Sempre tive uma sensação muito assustadora cada vez que visitávamos lá. Acabo de me formar no campo de treinamento. Enquanto estive lá, aconteceram algumas coisas estranhas que não conseguimos explicar, e eu vim em busca de respostas. Quando você está no campo de treinamento, precisa fazer guarda ocasionalmente por algumas horas. Normalmente me designavam para a guarda noturna. Meu companheiro e eu geralmente fazíamos a guarda da meia-noite até por volta das 2 da madrugada. Meu trabalho era geralmente a segurança itinerante, o que basicamente significa que a pessoa patrulha uma área determinada, faz leituras de temperatura e busca atividades suspeitas. Geralmente,
O mais sério com que lido são outros recrutas se divertindo nos banheiros e dizendo para voltarem às suas camas. Uma noite, por volta das 2 da manhã, eu estava fazendo minha ronda e achei que ouvi vozes vindas do banheiro. Entrei e ouvi sussurros vindos dos chuveiros, então me dirigi até lá. O que vi foi simplesmente estranho. Vi um jovem de cerca de 17 a 20 anos agachado de costas para mim no canto mais escuro da área do chuveiro. Aproximei-me dele e disse: "Ei, você precisa voltar para sua cama." Enquanto me aproximava, juro que ele desapareceu no ar em um piscar de olhos. Lembro-me da sensação de puro choque e confusão. Quando saí, o outro guarda me perguntou por que eu estava tão pálido e contei o que havia acontecido. Disse exatamente o que tinha visto, e ele disse que provavelmente era resultado do meu cansaço devido ao estresse do campo de treinamento e à falta de sono. Concordei com ele porque pensei: por que um fantasma rondaria um chuveiro em um campo de treinamento de todos os lugares? E sim, eu estava bastante cansado naquela noite. No dia seguinte não tive guarda, mas o recruta que tinha o meu turno habitual relatou ter visto uma sombra nos chuveiros e alguns ruídos estranhos de sussurros, apesar de não haver ninguém. Falei com ele e contei o que tinha visto, e decidimos que provavelmente nossas mentes estavam nos pregando peças porque estávamos todos cansados. Ele concordou e decidimos simplesmente ignorar. Isso foi até que comecei a ver coisas fora dos chuveiros. Tive um turno de guarda um pouco mais cedo naquela noite e estava patrulhando as camas, verificando os recrutas que estavam doentes, como se supunha que eu fizesse. Enquanto caminhava por algumas camas vazias, vi algo se mover de relance. Pensei que fossem alguns recrutas brincando comigo, então fui dizer para voltarem para a cama. Mas quando me aproximei das camas vazias, vi algum tipo de figura sombria que não parecia humana. Era como uma mancha escura se movendo. Quando investiguei, ela desapareceu. A área onde estava era extremamente fria comparada ao resto do local. Simplesmente me afastei, já que não havia nada para fazer lá, e supus que o pessoal havia aumentado o ar-condicionado e eu estava apenas cansado imaginando coisas. Vi isso de relance durante todo o campo de treinamento enquanto estava de guarda na madrugada. A última história para mim foi quando me encarregaram de tomar as temperaturas em todo o prédio. Meu trabalho era ir ao compartimento de cada divisão e pedir a temperatura ambiente. Eu havia medido todas, exceto 2, das temperaturas das outras divisões e estava procurando as últimas 2. Enquanto passava por alguns quartos vazios, juro que vi movimento dentro, então pensei que talvez tivesse perdido uma sala e fui olhar pela janela. A sala era usada apenas para armazenamento e estava completamente escura, exceto pela luz externa. Tudo o que eu podia ver eram algumas caixas e camas vazias, mas de relance vi uma pessoa de pé na borda da luz me olhando. Vi isso e decidi simplesmente procurar em outro lugar as últimas 2 salas que encontrei alguns minutos depois. No entanto, enquanto voltava, notei em minhas leituras no corredor um braço sombrio ou uma extremidade que se estendia e voltava para trás de uma porta. Quando passei, não havia nada, mas a área onde estava era super fria, e aquela sala era apenas um armário de zeladoria trancado. O outro recruta que mencionei antes falou sobre ver alguém dançando nos chuveiros à noite, mas não havia nada quando ele investigou. Ele também disse que uma noite passou pelos chuveiros e viu alguém espiando e desaparecendo atrás da parede, e não havia ninguém quando investigou, mas notou que a área estava realmente fria. Sei que vão me chamar de mentiroso e buscador de atenção, mas sei que todas essas histórias são verdadeiras. Não estou aqui para tentar fabricar histórias nem nada do tipo. Não quero me meter em problemas, então não posso revelar onde tudo isso aconteceu. Mas foi muito, muito assustador. Isso aconteceu com meu pai. Ele esqueceu onde estavam estacionados, talvez em Hong Kong. Ele e seu amigo, um soldado experiente, tinham algum tempo livre e decidiram ver se podiam caçar alguns javalis selvagens que eram prevalentes no lugar onde estavam estacionados. Seriam heróis se voltassem com 1 ou 2 porcos. Enquanto ele e seu amigo avançavam por uma vegetação que chegava à cintura, entre algumas palmeiras,
Chegaram a uma clareira onde puderam ver à distância um monte de porcos bastante apetitosos pastando, e começaram a salivar. Meu pai perguntou como poderiam atirar em um sem que os outros viessem atrás deles. Seu amigo respondeu: atire no líder, e o resto fugirá, especialmente se tiverem filhotes. Eles correrão a todo custo para protegê-los. Então observaram os porcos por muito tempo, aproximando-se silenciosamente para conseguir um bom tiro. Finalmente, decidiram qual era o líder, e ambos apontaram e atiraram, derrubando-o onde estava. Esperavam que o resto da manada fugisse, mas eles correram em direção aos 2 homens que acabavam de tirar a vida do seu líder. O amigo do meu pai corrigiu-se, dizendo que fariam qualquer coisa para proteger seus filhotes, mas não recuaram. Podem correr até 30 milhas por hora, e podem pesar às vezes tanto quanto 600 libras, e lutarão com tudo o que têm. Os soldados estavam em um campo de vegetação que chegava à cintura, com nada além de palmeiras, e largaram seus rifles, subindo em 2 palmeiras enquanto os porcos guinchavam e se reuniam ao redor da base. Como podem imaginar, era bastante difícil se agarrar às árvores sem galhos para se segurar, especialmente com o tronco reto. Toda vez que pensavam que os porcos estavam se afastando, eles sentiam o cheiro do seu líder morto e voltavam a guinchar e rodeavam a base das árvores. O guincho raramente parava e era quase tão ruim quanto tentar se segurar ao tronco reto de uma palmeira. Você pode estar pensando que isso era apenas um grupo de porcos selvagens. Que dano poderiam causar? Bem, os porcos selvagens são um dos animais mais perigosos com os quais você pode lutar. Suas presas e dentes são como lâminas de barbear, e eles são intrépidos, muitas vezes matando leões que vão atrás de seus filhotes. Eles podem derrubá-lo e depois usar suas presas e cabeças muito grandes para esfaqueá-lo, causando fatalidades. Isso continuou por várias horas. Eles se moviam e os porcos guinchavam. Finalmente, quando os porcos estavam suficientemente longe, desceram silenciosamente das árvores e correram de volta para a base sem parar, deixando seu jantar e seus rifles onde estavam. Ambos jantaram naquela noite e nunca contaram aos seus companheiros soldados sobre o jantar que quase tiveram naquela noite. Minha história começa quando estava estacionado no Exército dos Estados Unidos em Fort Dragoon, Nova York. Eu morava em um apartamento estilo jardim na base. Tinha dado a alguém que conhecia uma chave de reserva para entrar se eu não estivesse. Havia alguém que morava no apartamento de cima e em ambos ao lado do meu. Uma noite, ouvi o som de uma cadeira de balanço. Não pensei muito nisso até que o som não parou. Então, com meu temperamento curto, bati no teto com uma vassoura e voltei a dormir. Depois, ouvi o que pareciam passos na minha sala de estar. Pensei que talvez fossem os vizinhos de cima fazendo barulho novamente. Então me levantei da cama para ver se era a pessoa que conhecia com minhas chaves de reserva. Nada. Não havia ninguém lá. Fui apagar a luz do banheiro e voltei para o meu quarto. Deitei de novo e então senti que havia um homem parado sobre mim. Novamente, pensei que fosse um amigo meu, mas não havia ninguém no quarto. Não sei o que foi aquilo, mas cada pelo do meu corpo se arrepiou e senti calafrios. Então, corajosamente, me cobri com os lençóis. Então senti de novo, mas desta vez, houve um rosnado muito distinto no meu ouvido, quase como um cachorro grande ou talvez um lobo. Isso me assustou. Pulei, bati a porta do meu quarto e a tranquei. Felizmente era sexta-feira e não precisava sair no dia seguinte. Esperei. Assustador, não é? Tentei me manter cético sobre isso, embora não fosse a primeira experiência que tive. Em Camp Dragon, no Iraque, coisas estranhas aconteciam em diferentes lugares. O acampamento era apenas um antigo complexo da polícia secreta do regime de Saddam, então muita gente desapareceu lá. Só para adicionar ao contexto horrível, as câmaras de tortura subterrâneas tinham sido muradas,
mas as pessoas que desciam muitas vezes relatavam a sensação de serem observadas. Tirei fotos em uma antiga prisão e apareceram estranhas bolas de luz quando as fiz revelar pelos locais. Atribuía isso ao pó no ar. O que acontecia repetidamente eram as luzes aparecendo onde não deveriam. Fazia parte da força de reação rápida do acampamento e, muitas vezes, éramos chamados para procurar intrusos. Tínhamos um prédio de apartamentos em nosso acampamento, fora dos limites, e pelo menos uma vez por mês, uma torre de guarda. O centro de operações táticas ou pessoas aleatórias relatavam luzes fracas se movendo dentro. Cada vez que éramos ativados e limpávamos o prédio, podiam ser apenas lendas nesse ponto, mas certamente foi assustador na época. Naquele momento ainda estava em Fort Dragoon para algum treinamento. Era um lugar interessante para estar. Passávamos os fins de semana jogando videogames ou saindo de licença para explorar o único shopping da cidade, Lawton. Ocasionalmente, éramos selecionados para a guarda de incêndio ou serviço. Em um sábado, tive guarda de incêndio. Não era grande coisa, decidi relaxar no meu quarto a maior parte do tempo e aparecer de vez em quando. Tínhamos uma academia no andar inferior e passávamos muito tempo lá. Às vezes, a guarda de incêndio era encarregada de limpá-la. Havia uma pequena seção fechada que costumava conter uma cadeira elétrica. Ainda não tenho certeza da história do prédio em que estávamos, mas ficava ao lado de um grande cemitério. Ouvíamos histórias assustadoras sobre o prédio e a cadeira elétrica, mas estou me desviando. Naquela noite, pediram-me para limpar a academia e depois passar o esfregão no terceiro andar. Naquela época, ninguém morava no terceiro andar. Meu amigo e eu limpamos a academia e subimos as escadas para passar o esfregão. Ele esfregou do final até o meio, e eu procedi a esfregar o restante do caminho até as escadas. Terminamos de esfregar, e meu amigo foi patinar em seu quarto enquanto eu avisava o oficial de guarda que tínhamos terminado. Subi as escadas para pegar o balde de esfregão. Cheguei lá e percebi que alguém tinha caminhado por todo o piso que acabávamos de limpar. Então, olhei pelo corredor e vi uma figura humanoide, exceto que era completamente negra, o preto mais intenso que já vi. Senti uma onda de incerteza que nunca havia sentido antes e corri escada abaixo até meu quarto, acordando meu companheiro de quarto. Ele achou que eu estava brincando quando contei o que tinha acontecido. Depois disso, nunca mais vi a figura enquanto estive lá. Foi sinceramente uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. No ano 2000, me juntei aos Marines dos Estados Unidos cheio de um fervente desejo de servir ao meu país. Em 2003, me encontrei desdobrado no Iraque, um terreno desconhecido e cheio de desafios constantes. Durante uma de nossas missões, minha unidade foi designada a um ponto de reparo e reabastecimento, RRP, em uma zona isolada do deserto iraquiano. A instrução era clara: atrincheirar e passar a noite antes de continuar com nosso avanço ao amanhecer. Essa noite, a escuridão era total. A ausência de lua e estrelas transformava o céu em um manto negro impenetrável. A única visão que tínhamos provinha de nossos óculos de visão noturna, ferramentas indispensáveis em um ambiente tão hostil. Eu estava postado na minha posição, observando o horizonte em busca de sinais de insurgentes, quando um grito aterrador cortou a calma do deserto. O som era tão forte e terrível que congelou o sangue nas minhas veias. Vinha da escuridão, mas com o tempo se tornou evidente que não vinha da terra, mas do ar. Algo voava ou flutuava sobre nós, emitindo a cada poucos minutos um grito agudo e assustador. O som era tão peculiar e aterrador que desafiava qualquer descrição. Nem todos no grupo podiam ouvi-lo, o que adicionava uma camada extra de mistério e temor. Alguns de nós que o escutamos começamos a especular. Tentei racionalizar, pensando que poderia ser uma ave local ou talvez o grito de alguma coruja desconhecida. Mas nada coincidia com aquele som. Inclusive, procurei na internet sem encontrar nada parecido. Um companheiro sugeriu que poderia se tratar de um banshee. Embora ninguém quisesse acreditar em superstições, a situação se tornou mais tensa à medida que a noite avançava.
Decidimos duplicar as guardas e expandir nossos perímetros de segurança. O medo era palpável entre nós, e cada novo grito fazia com que alguns soldados se sobressaltassem ou murmurassem orações. Apesar de nossas preparações e da segurança aumentada, o som continuava voltando, como um mau presságio que nos assombrava desde as sombras do céu. Ao amanhecer, o som cessou tão abruptamente quanto havia começado. Exaustos e ainda sob o peso da noite anterior, continuamos com nossa missão. Mas o mistério do grito noturno permaneceu conosco. Nos dias seguintes, as discussões sobre o que poderia ter sido se misturavam com relatórios e deveres. A incerteza sobre a natureza daquele fenômeno nos seguiu durante todo o nosso tempo no Iraque. E apesar de nossas investigações com os locais e especialistas, nunca conseguimos identificar com certeza a fonte daqueles gritos assustadores. O mistério do grito na escuridão se tornou uma espécie de lenda entre nós, uma lembrança perturbadora de nossa vulnerabilidade frente ao desconhecido, mesmo em meio à guerra. Anos depois, aqueles de nós que o ouviram ainda se perguntam se o que ouvimos naquela noite era simplesmente um fenômeno natural desconhecido, ou algo muito mais antigo e esquecido, escondido nas areias do tempo. Servi nos Marines dos Estados Unidos de 2008 até 2012 como fuzileiro naval. Estive estacionado em 29 Palmas, Califórnia, em 2009, enquanto treinava para meu primeiro desdobramento. Fomos para uma escola especial chamada Escola de Guerra de Montanha e Clima Frio do Corpo de Fuzileiros Navais, localizada em Bridgeport, Califórnia. Aproveitei a viagem de ônibus de aproximadamente 5 horas ao longo da rodovia 395, através das montanhas de Sierra Nevada, absorvendo a bela paisagem enquanto minha mente divagava sobre o que me esperava, temendo escalar as montanhas de mais de 12.000 pés de altura que pontuavam o cenário. Após semanas de treinamento, fiquei aliviado ao saber que seríamos transferidos para um lugar chamado Hathor, para realizar alguns exercícios de fogo real, que ficava a cerca de 30 milhas a leste, de volta ao deserto. Hathor era uma antiga base do exército que havia sido declarada inabitável nos anos 50 por várias razões. Eu estava animado para escapar das temperaturas extremamente frias da montanha e dormi durante a viagem até lá. Ao acordar, olhei pela janela e fiquei surpreso com o que vi. Os restos da antiga base espalhados pela paisagem, edifícios meio destruídos, torres de guarda e outras coisas militares típicas que você esperaria ver. Atrás disso, estavam montanhas rochosas de lava, projetando suas sombras sobre os edifícios destruídos. O lugar parecia como se uma bomba nuclear tivesse explodido por perto. Vocês já viram aqueles vídeos antigos de testes nucleares, quando desenvolveram a bomba pela primeira vez, onde colocavam uma cidade fictícia para analisar o que a explosão faria? Esse lugar era assim, misturado com a série de videogames Fallout e Chernobyl. Enquanto avançávamos, notei uma quantidade de minas entrando no lado da montanha. Agora eu estava muito curioso sobre onde nos alojaríamos. Vi que havia um FOB improvisado, nada luxuoso. Apenas uma velha tenda verde para os NCOs e o pessoal de maior grau do batalhão. Nós, os recrutas, dormiríamos sob as estrelas no chão. Pelo menos tínhamos uma parede de esco improvisada ao nosso redor para fazer com que as coisas parecessem um pouco mais como em casa. Durante o jantar naquela noite, estávamos todos sentados conversando, e perguntei ao meu sargento o que eram todas aquelas minas nas encostas. Ele disse que eram instalações de armazenamento de munições e abrigos antinucleares. A base foi projetada e construída durante a era da Guerra Fria, o que a tornava super assustadora. Era como se toda a população tivesse decidido ir embora de repente. Os veículos ainda estavam lá e tudo realmente parecia ter sido abandonado às pressas. A noite estava bastante quente mesmo durante a noite, já que estávamos de volta ao deserto. Tive dificuldade para dormir, mesmo apenas com meus calções em cima do saco de dormir. Alguns dos outros estavam acordados, conversando,
E então fiquei olhando para as estrelas e as montanhas que se erguiam sobre mim. Era uma noite de lua cheia com poucas nuvens. Enquanto eu examinava os cumes das montanhas, que eu supunha estarem a cerca de 500 a 700 pés acima de mim, parecia que quase podia esticar a mão e tocar o topo. Vi algo estranho se movendo lá em cima. Achando que meus olhos estavam me pregando peças devido ao cansaço extremo e à privação de sono, ignorei. Naquela noite acordei para ir ao banheiro e, enquanto estava usando o banheiro, olhei para onde tinha visto algo antes e, para minha surpresa, as estranhas figuras silhuetadas ainda estavam lá, movendo-se ao longo da linha da crista. Agora isso definitivamente havia captado meu interesse, já que minha mente divagava. Felizmente, eu tinha algumas coisas realmente legais na minha mochila no acampamento. Uma vez com meu equipamento, tirei meu confiável monocular de visão noturna PVS e o levei ao meu olho e olhei para cima. Nada. Isso não podia estar certo, pois eu jurava que tinha visto algo. Olhei para meu companheiro, que ainda estava acordado, e perguntei: "Você viu algo lá em cima?" Ele me olhou como se eu fosse louco e disse para esquecer. Algumas horas depois, durante a noite, um forte estrondo veio do poço de mina mais próximo, localizado a cerca de 100 metros ou menos do FOB. Literalmente metade do pelotão se levantou de um sono profundo. Um dos sargentos gritou de uma tenda próxima e disse para voltarmos a dormir, que eram apenas algumas rochas caindo, o que fez sentido para a maioria de nós. Nas profundezas de uma fria noite de novembro, pouco depois de minha transferência para o Texas, começaram a acontecer coisas estranhas que me fizeram questionar se realmente tinha escapado daquele escrutínio ou se simplesmente havia entrado em uma nova fase deste desconcertante mistério. Na primeira noite na minha nova residência, uma velha casa que tinha sido designada para minha unidade, ouvi batidas na porta principal à meia-noite. Ao verificar, não encontrei ninguém, mas uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Uma sensação que não consegui afastar durante o resto da noite. Nos dias seguintes, essa inquietação cresceu. Notei que as luzes da casa piscavam sem razão aparente e os aparelhos eletrônicos ligavam e desligavam sozinhos. Uma noite, enquanto tentava dormir, o eco de passos no sótão sobressaltou minha serenidade. Decidido a investigar, subi com uma lanterna, apenas para encontrar o espaço vazio, salvo por uma velha caixa de documentos militares que parecia ter pertencido a um ocupante anterior da casa. Dentro, encontrei fotografias borradas de figuras humanoides e anotações rabiscadas sobre avistamentos de OVNIs em áreas remotas do país. Naquela mesma noite recebi uma chamada criptografada. A voz do outro lado estava distorcida e mal audível, me avisando: "Pare de buscar respostas ou enfrentará consequências que não pode imaginar." Desliguei, minha mente acelerada, perguntando-me se deveria continuar com minha curiosidade ou proteger minha segurança. Optei pela prudência, mas o destino tinha outros planos. Uma semana depois, enquanto dirigia de volta para casa após um turno noturno, um veículo preto sem placas começou a me seguir. Acelerei, tentando escapar, mas o veículo continuou atrás de mim até que, em um momento de desespero, virei bruscamente para uma estrada menos movimentada. O veículo me seguiu e, em um instante de clareza entre o medo e a adrenalina, decidi enfrentá-lo. Parei, saí do carro e me dirigi ao veículo que me seguia. Para minha surpresa, ele parou, e dele desceu um homem vestido de preto com óculos escuros, apesar de ser noite. "O que você quer de mim?" perguntei com voz firme, mas trêmula. O homem se aproximou, sua expressão era séria, quase compassiva. "Você não está seguro aqui. O que você viu é apenas a superfície. Você precisa deixar o Texas mudar sua identidade. Não podemos protegê-lo se continuar investigando." Sem mais explicações, ele foi embora, me deixando sozinho na estrada escura. As palavras do homem ecoaram na minha mente durante os dias seguintes. Com o coração pesado e a paranoia nublando meu julgamento, tomei a decisão de deixar tudo para trás e começar de novo.
Estava claro que minha vida nunca mais seria normal e que a segurança seria sempre uma ilusão efêmera em um mundo que escondia mais segredos do que eu jamais havia imaginado. Assim, com uma mala e um punhado de lembranças, me despedi da minha velha vida, perguntando-me se algum dia encontraria paz ou se as sombras do mistério me seguiriam não importando para onde eu fosse. Sou cabo nos cadetes do Exército. Certa vez estávamos em um treinamento de campo, que é um exercício de combate em Yorkshire. Por sinal, sou escocês. Durante nosso acampamento anual de 2 semanas, estávamos em uma área de porto, que é basicamente nosso acampamento para a duração do exercício, e depois retornávamos à base após o exercício de 3 dias. Eram cerca de 10 da noite. Estávamos esperando o contato dos instrutores adultos. Eu estava de guarda com meu companheiro chamado Tom, e estávamos conversando enquanto observávamos a floresta ao nosso redor. Recebemos contato, então revidamos com balas de festim. Durante o caos do confronto, vi uma figura branca perto de algumas árvores. Tinha aproximadamente 6 pés de altura, e naquele momento, deixei isso no fundo da minha mente até o fim do confronto. Perguntei a Tom se ele tinha visto, e seu rosto ficou pálido. Ele achou que estava apenas vendo coisas. Então, perguntamos aos outros rapazes da nossa seção, e eles também disseram que tinham visto. No dia seguinte ao exercício, nada aconteceu e ainda não faço ideia do que era aquilo. Estou na Marinha e trabalho em um porta-aviões. Tristemente, uma garota tirou a própria vida em um dos espaços bem perto de onde eu e minha equipe dormíamos. Uma pessoa jurou que a viu sentada na cadeira enquanto se despia um dia e saiu correndo, gritando, do lugar onde dormíamos. Esperei aproximadamente 1 semana para entrar no espaço onde ela havia terminado com sua vida, e quando o fiz, ouvi o ruído mais estridente que já tinha ouvido na minha vida. Rapidamente me virei e saí de lá. O sistema conectado ao local onde ela dormia não funcionou de jeito nenhum durante as próximas 2 semanas. O sistema quebra bastante, então foi uma coincidência e tanto acontecer logo depois que ela fez aquilo. Para ambientar a cena, esta história é de aproximadamente 5 anos atrás. Eu tinha 19 anos e vivia em uma cidade muito grande no sul dos Estados Unidos, com uma população de quase 2 milhões de pessoas e várias instalações militares. Naquela época, eu estava namorando um rapaz que estava no exército e estacionado na base conjunta mais próxima de onde eu vivia. Eu tinha um trabalho em tempo integral e também estudava, mas todo o meu tempo livre passava com meu namorado. Como ele estava em treinamento na época e não tinha carro, eu ia e vinha constantemente da base e tinha chegado a conhecer o guarda da portaria. Ainda tinha que apresentar meu passe de visitante e minha identificação todas as vezes, por protocolo, mas já me conheciam. A base em si é enorme, como uma pequena cidade. Conduzir acidentalmente para dentro da base é impossível. Existem várias entradas, mas geralmente usava a segunda maior para chegar lá. Dirigia por uma estrada de 5 faixas, com 2 faixas em cada direção e uma faixa para virar. À medida que você se aproxima, há um enorme campo de golfe que faz parte da base, bem como o nosso cemitério nacional. Então há grandes cercas e placas que indicam que é propriedade do governo. À direita há alguns negócios, restaurantes, salões de beleza, lavanderias, postos de gasolina, assim como alguns bairros residenciais com ruas laterais menores. Mas, à medida que você se aproxima da portaria, realmente não há para onde ir, exceto para a base, a menos que vá para o centro de reabilitação física ou para o centro de vida para pessoas idosas que fica à direita, e literalmente é o último lugar onde você pode virar antes de passar pelos portões. A estrada que leva à base é muito longa. Assim, à medida que você se afasta da base na mesma estrada, há mais negócios, mais bairros e mais apartamentos. Um Heb e um Walmart, ambos a aproximadamente 3 a 5 milhas da portaria. Também costumava usar essa estrada quando ia diretamente do trabalho para pegar meu namorado, pois há uma saída da rodovia interestadual e é a rota mais direta.
Então, estava dirigindo por essa estrada, e uma coisa que vou mencionar é que sou bastante cuidadosa como motorista, desde que tive um terrível acidente de carro com minha mãe, quando tinha 12 anos, e fiquei gravemente ferida. Dirijo um pouco mais rápido do que o limite de velocidade, mas não muito, e sempre tento me mover para deixar passar as pessoas que vão mais rápido do que eu, porque sei que pode ser irritante ficar preso atrás de alguém que dirige devagar. Estava a cerca de 2 milhas da base na faixa da direita, quando encontrei alguém que estava reduzindo a velocidade para virar. Verifiquei meus espelhos, liguei os sinais de mudança de faixa e me preparei para mudar de faixa para contorná-los. Havia uma velha caminhonete azul, como uma Chevy Astro ou algo assim, na faixa da esquerda, mas ainda estava bastante distante, e eu estava planejando voltar para minha faixa de qualquer maneira assim que passasse o carro na minha frente. O Sr. Astro não gostou que eu entrasse na faixa dele quando eu estava mais devagar que ele. Novamente, ele estava longe o suficiente para que, se mantivesse sua velocidade, eu já teria saído antes de ele sequer chegar perto de mim. Mas não. Ele acelerou o motor, e de repente esse cara estava bem no meu para-choque, buzinando e fazendo os gestos grosseiros típicos que se esperaria. Sempre fui bastante mansa e calma e odeio confrontos. Então ia voltar para a faixa da direita e sair uma vez que passasse o carro na minha frente. Mas nesse momento havia outro carro naquela faixa tentando ultrapassar todos, então não pude me mover imediatamente. Enquanto esperava o outro carro passar para poder mudar para a faixa da direita, o Astro atrás de mim acelerava na minha cola e depois recuava apenas para acelerar na minha cola de novo. O outro carro passou e mudei para a faixa da direita para que o Astro pudesse me ultrapassar. Ele acelerou e depois reduziu a velocidade para andar exatamente ao lado do meu carro. Olhei de soslaio, e esse cara mais velho, com cabelo desgrenhado e barba suja, simplesmente me olhava, ainda fazendo gestos grosseiros, e depois fez um sinal de arma com a mão, apontou os dedos para mim e simulou me disparar na cabeça. Isso realmente me assustou, mas não tanto quanto quando ele reduziu ainda mais a velocidade e voltou para ficar bem atrás de mim. Essa estrada pode ter muito tráfego durante os horários de pico, mas eu tinha saído do trabalho cedo, por volta das 3h45 da tarde, então o tráfego não estava ruim e definitivamente não precisava estar atrás de mim. Havia muito espaço para ele simplesmente passar e me deixar para trás. Obviamente assustada, tentei despistá-lo, mudei de faixa, mas ele me seguiu. Diminui a velocidade, então ele fez o mesmo. Então voltei para a faixa da direita, me aproximando de um semáforo que acabou de ficar amarelo, e fiz uma curva à direita bastante arriscada e muito rápida, nessa estrada esperando que ele não pudesse me seguir. Aparentemente não se importou e fez a curva logo atrás de mim. Lembro-me de olhar pelo retrovisor e ver a caminhonete praticamente inclinada na curva, e ele ainda estava gritando e fazendo gestos com a mão. Fiz mais algumas curvas e comecei a serpentear por um bairro, tentando despistá-lo, mas ele foi persistente. Finalmente, um momento de clareza me atingiu. Quando fiz uma curva brusca e meu passe de visitante para a base deslizou do banco da frente, serpenteei pelo bairro até voltar à estrada em que estávamos, a que leva diretamente à base, e segui por essa estrada com o Sr. Astro logo atrás de mim. Vi ele no retrovisor enquanto me aproximava da portaria e estava aterrorizada ao ver que ele se metia atrás de mim. Pensei que não havia como esse cara poder me seguir na base. Naquele momento, estavam em F perigo bravo, o que significa que ninguém podia dirigir na base, a menos que tivesse uma identificação adequada do pessoal militar ou um passe de visita de 30 dias mais carteira de motorista. Felizmente, conhecia o guarda da portaria. Parei, e ele pôde ver que eu estava um pouco alterada porque minhas mãos tremiam enquanto entregava meu passe de visitante e minha identificação. Antes que pudesse perguntar, disse que o cara no carro atrás de mim realmente estava me assustando. Ele estava me seguindo há 15 minutos fazendo gestos com a mão e gritando, e tinha feito sinais de arma como se fosse me atirar. O guarda foi super simpático, sorriu e acenou com a cabeça, e agiu como se tudo estivesse bem.
Nem sequer olhou para a caminhonete e me disse: "Está tudo bem, não se preocupe, você está em boas mãos agora. Seu namorado já terminou o dia?" Disse que não. Não acho que ele termine até as 4:30. Ele me disse para seguir com meus planos, ir para os quartéis do meu namorado, e que ele e os outros guardas poderiam lidar com isso. Fiz exatamente o que ele disse. Os quartéis do meu namorado não estavam longe da entrada, felizmente, e depois de 2 voltas, estaria completamente fora da vista da portaria. Esperei meu namorado e, quando ele saiu, contei tudo o que havia acontecido. Estava tremendo e chorando, e ele acabou nos levando de volta para minha casa. Saímos pela portaria principal que ficava do outro lado da base. Era uma viagem mais longa para casa, mas significava que não corríamos o risco de o cara estar esperando em uma estrada lateral para que eu dirigisse de volta para fora da base. Quando levei meu namorado de volta naquela noite, o guarda obviamente tinha trocado de turno, mas meu namorado conhecia o que estava trabalhando e perguntou se tinha ouvido algo sobre um cara seguindo alguém. Ela estava muito empolgada para nos contar que o cara na caminhonete azul tinha sido preso pela polícia militar. Acontece que o cara tentou dizer ao guarda que eu era sua filha e que estava apenas sendo difícil e pediu para deixá-lo passar para me buscar. O guarda lidou com calma e fingiu entender, mas disse que precisava fazer uma verificação do carro e que teria que ter alguém para escoltá-lo até me encontrar, já que ele não tinha uma identificação militar nem um passe de visitante. O cara tentou dizer que não, mas o guarda insistiu. O cara tentou passar pela portaria militar de qualquer maneira. Claramente não é uma boa ideia tentar forçar a entrada em uma instalação militar. Ele nem sequer chegou a 1/4 de milha antes de a polícia militar detê-lo e algemá-lo, encontrando uma arma na consola central. Não sei o que esse cara teria feito se tivesse me alcançado, se me atacaria ou algo pior. Já não moro nessa cidade e já não estou saindo com aquele namorado. Tenho novas placas no meu carro e moro em um novo estado, e não tenho ideia do que eventualmente aconteceu com o Sr. Astro. Estou bastante certa de que ele cumpriu algum tempo na prisão, considerando que tentou passar pela base com uma arma na consola. Mas não tenho ideia de quanto tempo e não tenho nenhum desejo de tentar descobrir o que aconteceu. Então sim, Sr. Astro, esperemos nunca mais nos encontrarmos.